Olá, pessoal, tudo bem? Aguardar o pessoal começar a chegar, convidar o Ayrton aqui. Olá, para quem já está chegando. Olá. Ué, Esperar conectar, né, gente? O que aconteceu? não tá entrando? Será que é a conexão? Pode ser, tu tá me ouvindo? Tô. Olha, que Tá. imagem, hein? Para aí. Eu tô em frente à tela aqui, para aí. Aí, Aê! agora sim. Boa noite! Agora Boa noite. sim! Tudo bem? Tá me escutando? Tá cortando. Será? Para mim tá cortando. Agora sim, agora Pessoal, numa boa. quem tá chegando aí, vai comentando se o som tá bom, se a imagem tá boa também. A imagem eu acho que tá boa, né? Acho que sim. É, o áudio cortou no início, mas agora tá beleza, agora tá ótimo. O pessoal aí vai dizendo pra gente, comentando se o áudio tá bom, se não tá cortando, é aqui. Grande Márcia Pino entrando, que audiência, hein? E Deus o honra! livre, A Márcia tem espetacular. apoio, Papo de pode se VM, estender. pô, Márcia Pino, grande Márcia. A gente não pode se estender que a Márcia tem live hoje também. Ah, verdade, verdade. Vamos ser breve, então, para não atrapalhar o evento da Mrs. Pino. No tanto que a gente gosta de falar, eu quero ver a gente ser breve, né? Vamos lá. Cabe a ti dar uma regrada, então. Tu vai regrar quando é que termina. Meu Deus, que dificuldade. Então vamos lá pro pessoal que já tá chegando. Tem gente aí que é seguidor do Ayrton. Tem eu já reconheci. Eu acho que ele está apresentando para quem ainda não conhece. Vou deixar você ligar. Então, boa noite para quem já me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Ayrton Melo Júnior, tá? Eu trabalho com VM, trabalho nessa área desde 1993, portanto, digamos que eu tenho uma certa bagagem ainda quando não se chamava Visual Merchandising, e sim Programação Visual de Loja. Então, de lá para cá muita coisa aconteceu. Comecei como muitas pessoas do varejo, comecei como vendedor numa loja e percebi que a distribuição dos produtos podia me ajudar, podia ser útil no meu processo. E eu comecei a me dedicar a isso e comecei a deixar isso cada vez mais interessante para o meu cliente. Consequentemente, quando eu me vi, já estava fazendo isso aí, já estava apaixonado por essa área. Então, eu trabalho freelancer desde 2005. Antes disso, no início que eu falei para vocês, em 93 até 2005, eu fiquei fixo numa empresa, né? Somente, em Florianópolis. Eu sou natural de Porto Alegre, mas fui morar em Florianópolis durante o processo de carreira, enfim. E lá que eu comecei a desenvolver o visual merchandising. Fiquei até 2005 nessa empresa e de lá para cá eu estou freelancer, atuo bastante. Hoje estou viajando, inclusive estou no interior do estado do Rio Grande do Sul. Viajo por todo esse estado todo, aí, mais de 30 clientes pelo estado inteiro. E depois a gente vai falar sobre isso, o que a pandemia me ajudou nisso, o que a pandemia ajudou o VM, que momento é esse que a gente está vivendo, pós, digamos não pós-pandemia, mas com ela mais amena. E Sim. hoje, inclusive, estou numa cidade do interior, estou no hotel, que é a rotina de VM que viaja é isso, está no hotel. Estou no hotel, compartilhando com vocês os bons momentos. Vai, O Gi. que o Ayrton, quando o Ayrton
começou, estava nascendo. É isso aí. É isso aí. Eu comecei com muita gente. Muita gente que está hoje atuando no mercado bem começou nessa época, nasceu nessa época aí. Exatamente. Para quem não me conhece, então, eu sou a Gisele. Eu atuo aqui no Paraná, principalmente na região oeste e sudoeste, né? Também pequenas lojas, a gente sabe que o varejo a gente trabalha, que a gente atua são de pequenas empresas, geralmente, né? Aqui na região. Minha formação é em moda, fazem 3 anos que eu trabalho na área de moda, com 26, e eu iniciei no chão de fábrica. Então, eu comecei para moda. Aí, fiz especialização em produção de moda. Tá cortando? Vai, segue. E aí, na pós-graduação, eu encontrei o Vitor. Tá falhando o meu áudio. Por que será? Será que se eu falar mais devagar? Pode ser isso, hein? Calma, Gisele. Vamos ver se é isso. Eu falo rápido demais. Então, e aí na pós-graduação que eu conheci o vitrinismo, que eu me apaixonei, e foi por essa área que eu comecei a trabalhar no VM, né? Na parte de cenografia, hoje é um trabalho que eu raramente acabo aplicando a parte de cenografia, porque quando eu conheci o VM mesmo, de fato, dentro da loja, com a Márcia, com o Endrigo, com o Ayrton, aí a gente se apaixona e a gente não sai mais disso. Quando a gente entra no VM estratégico, no mão na massa dentro da loja, é um caminho sem volta. Eu conheci o Ayrton porque em 2018, o Endrigo, que também tem uma empresa de VM lá em São Paulo, precisava de uma profissional aqui em Cascavel e encontrou meu Instagram. E ele mandava um e-mail com cópia para todos os VMs do Brasil todo. Nisso estava o Ayrton, tinha uma galera. E a gente começou a conversar. O Ayrton me incluiu num grupo de VM do Brasil. Eu conheci a Márcia, que foi onde eu fiz uma especialização assim, fantástica. Eu falo, é uma das minhas madrinhas aí do VM. Depois fiz treinamento com o Endrigo também. E agora veio nessa parceria já com a Ayrton. A gente já se indicou cliente, já troca ideia o tempo todo nas nossas viagens. Nessa vida de estar em hotel, que eu amo também. De vez em quando a gente está atendendo cliente parecido, a gente conversa. E é muito bacana ter essas referências de VM para poder trocar figurinha. É isso aí. Na realidade, para quem já conhece a área ou quem não conhece, pode ficar pensando por que viajam, qual é que é a realidade, enfim. Quando a gente trabalha com VM, a gente tem que ir aonde o lojista nos procura. Então, no meu caso, principalmente, eu viajo partindo de Porto Alegre, onde eu moro, e atendo as cidades do interior, todas que me chamam, né? Com o tempo, a gente consegue ter uma rede de contatos interessante, consegue estar conectado com representantes comerciais, e isso acontece de pessoas nos indicarem, pessoas recomendarem o nosso trabalho, e também o nosso portfólio, o nosso currículo vai fazendo com que a gente acabe despertando novos clientes e novos interesses, e isso vai abrindo o nosso campo, o nosso leque de atividades, e a gente consegue cada vez mais abranger mais pessoas, divulgar mais o nosso trabalho, aparecer mais e, consequentemente, que é o que eu gosto muito de fazer, ajudar muitas lojas, porque eu acho que a gente, além de ser profissional, a gente atua de uma forma que a gente ajuda muito o lojista. Durante a pandemia, falando, como eu disse aquela hora, teve lojistas que sofreram demais com a pandemia por estarem fechados, por não terem alternativas, por não terem como se comunicar com o cliente da forma que faziam antes. E o VM, para a retomada, foi importantíssimo para restabelecer aquela experiência de ponto de venda com o cliente. Está sendo muito importante como uma ferramenta para que a gente possa alavancar algumas coisas que ficaram para trás durante a pandemia. No caso específico da minha área, no interior, no Rio Grande do Sul, a pandemia não impactou tanto quanto em outros lugares, então o lojista do interior do Rio Grande do Sul
que antes tinha oportunidade de viajar, que tinha oportunidade de fazer investimentos em outras áreas. Com a pandemia, essa restrição fez com que ele olhasse para si próprio, muitos reformassem os seus espaços, muitos ampliassem os seus negócios, abrindo filiais, e isso fez com que o meu campo expandisse. Ao contrário da onda de muita gente que saiu prejudicado com a pandemia, eu posso dizer agora que a pandemia só me trouxe alegrias, né? Quanto ao trabalho, obviamente, né? Não esquecendo a tristeza que causou em todo mundo. Mas como a gente está tratando no caminho do profissionalismo, eu acho que isso foi importante. Tiramos bons frutos disso. E eu acho que aí no Paraná foi contigo também, né? Foi uma fase realmente que as lojas estavam fechadas, estavam se adaptando e teve esse investimento. Eu trabalhei em vários projetos de reforma de loja, com as lojas fechadas, todo mundo de máscara, todo aquele processo, né? Mas foi realmente um período em que o varejo ele olhou para dentro, né? Que antes vinha naquela pegada que estava crescendo, mas estava muito lento. Eu falo que na pandemia a gente teve uma visão da importância das redes sociais, que cresceu muito. Quem não tinha redes sociais bem preparada, estruturada, sofreu muito também. E eu vejo que depois da pandemia, a questão do VM, eu acho que é o próximo passo que eles vão entender dessa estratégia, dessa necessidade dentro da loja. Né? E eu vejo que o varejo está com essa necessidade mesmo de contratação, de pessoas procurando, querendo entender o que é, de curso, e isso abre um leque para a gente poder realmente ajudar o varejo, né? Porque é uma área bem complexa, o VM. A ferramenta passa a ser, hoje em dia, imprescindível, né? Sem esse contato com o cliente, mais do que ele tinha antes na loja, ele sempre teve contato talvez com a equipe de vendas, com o produto de uma certa forma, e a gente passa a ser mais importante ainda, a gente profissional de VM, porque a gente pode oportunizar outras interações com o cliente. Entendeu? Criar novas alternativas, olhar a loja de outras formas, que às vezes o lojista, por estar muito tempo dentro da própria loja, ele acaba não percebendo situações que a gente, olhando ela de fora, comparando com outros mercados, né, com a cabeça um pouco mais aberta, pensando fora da caixa, a gente consegue dar para ele alternativas e entregar para ele resultados bem melhores, né? Porque muita gente acha que VM é só estética do ambiente. E não é. A gente pode colaborar na parte estratégica, a gente pode colaborar na parte comercial, a gente pode colaborar em várias áreas. Só depende do lojista entender o quanto somos importantes e nos dar mercado. E a gente consegue ajudar ele em várias pontas do processo. Desde uma organização de gestão de categorias em estoque, desde a exploração do produto interno na loja, até a vitrine, né, que acabou sendo o caminho inverso do meu trabalho. Eu comecei como vitrinista somente, tu também começou a parte cenográfica, né? Uhum. E daí a gente acabou invadindo para dentro da loja. Então, o caminho hoje é inverso. Hoje eu faço muito mais a parte interna e, eventualmente, me preocupo com a vitrine, com alguns clientes, mas o que delimita o meu trabalho hoje, ou o que me abre campos, é a parte interna. Eu começo comunicando com o cliente tudo que está internamente para depois pensar e comunicar a parte da vitrine, que vai ser o produto final do trabalho. Então, a nossa área foi muito mais valorizada após essa difusão dessa área de atendimento que a gente possa ter, maior do que uma somente vitrine, né? A gente antes era muito mais do que hoje a gente é, né? Hoje a gente tem que ser mais multifunção, a gente tem que ser um pouco artista, tem que ser um pouco engenheiro, um pouco arquiteto, um pouco psicólogo, um pouco várias funções. Então, líder de equipe. Esse VM acaba sendo assim, a gente na realidade, que até é uma história que eu estou pensando em fazer aí, que tem a ver, nós somos na realidade várias mentes, várias partes de um grande pensamento. E a gente atua em todas essas frentes, né? Seja com lojas pequenas, seja com lojas maiores. Até particularmente eu tenho uma paixão por loja pequena, adoro trabalhar em loja pequena. Já trabalhei em algumas redes, como essa que eu mencionei, que eu fiquei todo esse tempo, mas eu gosto de trabalhar em loja pequenininha porque é nessa loja que a gente ajuda eles,
né? O lojista sente que a gente ajuda. Tá. Aquela hora da transformação, do antes e depois, transformar o que eles têm com o que eles têm, não é para trazer coisas novas, não é aquele tipo de transformação que, isso que tu tem põe fora e começa de novo, não. É utilizar o que ele tem de outra forma. Exatamente. Fazer uma releitura do espaço, releitura de processos, releitura de trabalho, e é isso que a gente propõe. Eu acho que aí é que está o grande pulo do gato, quando o lojista entende que o VM é parceiro dele e entende que aí está a chave da diferença para a concorrência ou para ele conectar mais com o cliente. Eu acho que esse é o ponto de conexão. A gente passou a ser o conector maior entre cliente e lojista pós-pandemia. A gente já era importante, mas eu acho que muito mais gente se ligou na gente agora, né? Exatamente. Porque eu fiz essa mesma leitura, assim, como você comentou, da gente iniciar pela vitrine, e eu senti essa necessidade de expandir para o interno de loja, para a parte estratégica, porque eu falava, às vezes ele me contratava para fazer uma cenografia, mas quando eu chegava lá, ele tinha vários outros problemas que eu sabia que eu podia auxiliar. Né? E como você falou, não é só a parte... a questão estética. O estético faz muita diferença, sim. Aquele antes e depois é de encher os olhos, geralmente. Mas a gente sabe que a gente entrega muito, que nem você falou. Aproveitando o mobiliário que ele já tem, mudando o layout, analisando que ele está com uma categoria de produto que não está girando e você cria uma estratégia, vende, libera aquele estoque que está parado. Eu falo, é isso que faz encher os olhos. E trabalhar com empresas menores, eu gosto também por isso. Eu acho mais acolhedor. Eu gosto também desse desafio de viajar, de ter clientes diferentes, porque como você sempre fala, abre o nosso repertório, a gente aprende com o cliente também. Cada vez que a gente vai, a gente ensina um pouco do que sabe, e aprende muito com o lojista, é uma troca, né? E cada vez mais a gente vai se especializando em outras áreas, como você falou. Eu senti a necessidade de entender mais de arquitetura, de iluminação, de coordenação de produto, embora eu sou formada em moda, mas eu estou o tempo todo buscando também mais sobre styling, tendências, porque a gente tem que adaptar isso. E aí, ao mesmo tempo, você tem que entender de finanças e gestão de estoque, porque esse produto tem que girar. Se o nosso trabalho não fazer vender, não resolveu nada. O foco é sempre a venda. Claro. Então, eu gosto de ser, que nem você falou, esse elo dentro da loja, de poder auxiliar em tudo. E cada lugar que você vai, você ir criando amizades e criando essa referência. E cada lugar que a gente passa, a gente está trocando com eles, e eles às vezes eles não entendem que é uma troca, ou eles não imaginam o quanto é uma troca, eles não imaginam o quanto a gente aprende cada vez que a gente vai lá conhecê-los. Eles acham que eles estão aprendendo conosco, porque nos contrataram e que a gente vai lá entregar o que a gente sabe, que eles não sabiam nada. A gente está aprendendo cada vez que a gente vai lá. Cada vez que a gente troca com alguém um desafio novo, um espaço novo, uma cidade nova, a gente está aprendendo e criando o que eu te digo sempre, repertório. Quando a gente cruzar com outro cliente, a gente vai lembrar do que fez, vai trazer aquela informação de novo, vai trazer aquela carta na manga que a gente utilizou e a gente vai conseguir pôr em prática e talvez trazer o que ele espera, soluções. É isso que eles nos pedem, soluções. CVM, analisando assim, é bem para doido, né? Porque a gente não tem rotina, a gente tem desafio a cada projeto. Eu já tive vários projetos de chegar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui? E você tem que tirar uma solução daquele momento, analisar o que você tem em mãos. Seria maravilhoso se tivesse um mobiliário flexível, mas eu não tenho. Seria maravilhoso se eu tivesse menos estampa ou mais estampa, mas eu não tenho. Então, você se vira nos 30 e quando você troca ideia com a equipe, você realmente forma um time dentro da loja, você vê que você consegue solucionar e achar soluções que você nem imaginava que ia ter, né? O Inspira IVM fez um comentário muito bacana aqui, ó, que ele falou que a gente não tem preconceito com o produto, né? Eu sempre digo para os meus clientes que, para mim, todo produto que vejo é novo e tem potencial. E a gente vê potencial no produto que, às vezes, quem está dentro da loja não vê. Inspira VM é uma profissional gaúcha chamada Bel, espetacular. Também é nossa colega no VM Brasil, no grupo do WhatsApp. Olha, eu não sei se tu segue ela, mas se tu não segue, tá perdendo. Ela é muito boa, ela trabalhou numa rede aqui do Sul grande durante muito tempo, né? Desempenhou outras funções além disso.
entrou para o ramo do ramo do marketing, agora voltou para o VM com força, né? Tá abrindo caminho aí. Já, ela botou que a gente é baita parceiro. Eu já consegui ajudá-la em alguns momentos. Estou esperando uma hora que ela vai me ajudar também, porque é uma mão que lava a outra, né? Vai acontecer, e dentro do VM é isso que acontece, né? A hora que a gente Nossa, ajuda eu tô te alguém, daqui a devendo pouco vem. duas já, Ayrton. Tamo junto, deixa assim. E aí a Tô coisa vai devendo 2 meses acontecendo, já. então a Bel é maravilhosa. Obrigado, Bel, por estar nos assistindo aí. Baita profissional. E é isso aí, a gente tem que estar. Olha, ela disse que eu dominei o interior do Rio Grande do Sul. Tem muito espaço para todo mundo, Bel. A Bel já foi para cidades aí, tá começando a viajar. Daqui a pouco, quando vê, a gente se cruza por aí. Então, o mercado é isso, é contato, é cada vez mais criar repertório, como eu sempre te falo, que é esse, uma das coisas que mais marca as nossas conversas é isso, é tu estar criando repertório Sim. a ponto de quando surgir um desafio, dá aquele medinho, aquela dor na barriga, será que vai dar? Será que vamos conseguir? Será que o prazo vai Vai. fechar? Será que... Mas aí tu tira da onde veio lá da memória alguma coisa que tu viu, alguma coisa que alguém fez, alguma coisa que tu mesma fez num outro momento, adapta, e aí é outra palavra que tem muito a ver com VM, adaptação. A gente tem que adaptar tudo. Quando eu Quem é comecei cabeça lá, dura naquela já empresa que eu não te se disse, encaixa, né? eu comecei com um cara que é fantástico também, é um cara mato-grossense que atua em Florianópolis, o nome dele é Rony Figueiredo. Um professor para mim, cara, um cara que me ensinou muito, né? Aprendi muito com ele, é o cara que tudo que eu sou hoje foi graças à paciência do Rony me orientar no início, que eu era vendedor, eu consegui, como eu te disse, eu gostava disso, mas não tinha técnica e não tinha orientação. O Rony foi o primeiro cara a me orientar, foi um cara que me apresentou, na mesma empresa, nos apresentaram conteúdo literário sobre o assunto, e aí eu conheci a Silvia, nossa musa do VM, né? Nossa principal brasileira da área, né? Que atua no mundo. Então, me apresentou o material da Silvia, que hoje eu tenho várias publicações da Silvia, se não todas, quase todas, e é inclusive participante do nosso grupo. É um prazer muito grande poder compartilhar com ela momentos, às É a vezes, honra, né? juntos no grupo, né? Então, o Rony foi muito importante nesse início, e quando a gente tem alguém que nos apresenta a profissão dessa forma, a gente não tem como dar errado, né? A gente já começa gostando do que faz e aí a gente só vai agregando. Então, para quem quer começar com VM, primeira coisa é entender que não é só glamour, é muito trabalho, é Nunca tem muito sair glamour. da sua casa, é muito estar morando. Não, tem glamour, né? Eventualmente vai ter aquele lado bom da coisa, mas não é só o lado bom. Quem está buscando só isso na área do Mas é VM 90% aqui, ó, dentro da loja. 90% ralação, 90%. É aquela inauguração de loja, acabei de passar por uma situação dessas agora, semana passada, numa cidade aqui chamada Sananduva. Foi uma reinauguração de uma loja que eu já fazia antes e que passou por alguns retrofits, uma mudança de piso, uma orientação assim de layout interno. E aí a gente tinha um prazo muito curto para terminar o trabalho, deu certo, né? Mas apertado. Mas é assim, a gente tem que estar sempre pensando nas coisas, em todos os detalhes, e tem que estar na correria. E não tem. E depois, quando terminou o prazo, tinha o coquetel. E aí eu pensei duas vezes, vou ou não vou no coquetel? Ralei até uma hora antes do evento. Então, vou ou Já não fiz vou? dessas. Será que eu vou? Entendeu? Então, Já quem fiz está pelo dessas. Quem está só pelo O glamour tem pessoal que ir para entender que casa antes se do glamour arrumar. tem muito trabalho. Tem. Já fiz dessa do pessoal da loja ir para casa se arrumar e eu finalizar a loja, ir pro hotel daí para tomar banho para eles darem tempo deles voltarem antes para inaugurar a loja, chegar no início da inauguração. Já aconteceu de estar na muvuca. E que nem você falou dessa questão de referência, de professores, eu falo, é muito importante a gente encontrar, porque a gente sabe que tem muito conteúdo hoje em dia de VM na internet. Conteúdo bom tem que filtrar bem, gente. Filtrar bem, né? E eu tenho o privilégio, eu falo, de ter as minhas referências
o Ayrton, o Endrigo, o Márcia, o próprio grupo lá do VM, que nem você falou que tem a Silvia, que foi quem iniciou o VM basicamente aqui no Brasil, com vários títulos escritos, é a nossa referência master. E você seguir realmente pessoas que eu acho que estão com mão na massa. Eu já assisti muito curso, muita gente que fala sobre VM, mas que não está dentro da loja sentindo a realidade. Tem que estar vivendo o varejo para você realmente saber o que você está falando, né? Eu falo teórico, ele é importante, mas o repertório que o Ayrton tanto fala é no chão da loja que você vai ter. Não tem outro jeito. E eu senti isso na pele quando eu comecei a pegar projeto de inauguração, de bater um desespero e falar, meu Deus, e ter dificuldades, e você vai se adaptando, você vai criando ali o seu repertório, aprendendo, e aí você vai vendo que todo projeto é um desafio, mas que dá para fazer. Tendo a base certa de VM, você consegue executar. Se tu tiver os preceitos principais, os objetivos, a primeira visão que tem que ter é visualizar a loja com os olhos de quem interessa, que é o cliente, né? Olhar a parte interna da loja, como a equipe precisa trabalhar, como o lojista imagina a loja dele, ok, mas talvez isso não seja o principal, porque tudo que a gente está fazendo ali é para quem? É para o cliente. Então a visão tem que ser do cliente. Eu acho que é aí que está o nosso mérito. É a gente conseguir chegar no local e enxergar a loja com os olhos do cliente. O que, que o cliente busca, entendeu? Entender aonde estão as carências na relação cliente-loja. E melhorar esses contatos, melhorar essa conexão. E aí a gente consegue os resultados que a loja não estava conseguindo alcançar em determinadas situações. Porque a gente corrige, às vezes, uma posição de um equipamento, às vezes a posição do produto dentro da loja. Sim. O produto estava posicionado do lado direito, não estava vendendo. A gente olha que do lado direito não era a melhor luz, não era o melhor equipamento para aquele produto, posiciona ele para o outro lado, agrega ele com outro produto, e aí a gente consegue resultado que faltava. Então, às vezes, eles dizem que a gente é mágico. Não é mágica, é técnica. É só olhar, entender, fazer a leitura, não é mágica. Se fosse mágica, a gente seria ilusionista. A gente não é ilusionista, a gente é real. Né? O nosso resultado é real. A gente faz quase uns milagres, mas ainda assim não é. Milagreiro eu aceito. Mágico, mais ou menos. Milagreiro eu até aceito. Porque às vezes a gente consegue fazer milagre mesmo. Com o que a gente tem na mão, em algumas situações, é quase um milagre que dá para fazer. Né? Precisa só ter boa vontade. Exatamente. E estar com a cabeça aberta. Aí a gente consegue chegar lá. E é algo muito específico que eu falo, que quem realmente entra para o VM, a gente se apaixona por isso. A gente está dentro da loja às vezes 10, 12 horas e a gente está lá assim, ó, fissurado ainda fazendo aquilo. É algo que realmente assim você vai se apaixonando nesse processo de melhorar os processos dentro da loja para facilitar a vida do vendedor, que às vezes eles têm essa visão, né? Acho que a gente está lá para complicar, e muito pelo contrário, né? A gente faz mudanças dentro da loja para facilitar o processo de venda para o cliente, para a equipe de vendas. A gente está lá para fazer vender mais, né? E olhando com esse olhar que quem está às vezes dentro da loja realmente não enxerga, como você já disse. Não, e às vezes eu estou viajando, e aí a minha esposa, que chama Annelise, né? Não sei se ela está nos vendo aí, se estiver vendo, beijo, amor. Aí, no caso, a Annelise às vezes me liga quando eu estou fora. E aí me liga bem depois do horário do comercial, né? E eu ainda tô na loja. E aí ela me liga, vê a loja em ação, ela assim, mas tu tá na loja ainda? Eu falei, mas ela não acabou ainda. E eu sou meio obcecado, enquanto não acaba, eu não vou embora. Então eu sigo fazendo, entendeu? Algumas coisas você obrigatoriamente tem que deixar para depois, mas eu sou meio assim, enquanto eu comecei, já que eu comecei, eu tenho que terminar. Então, às vezes, eu fico além do horário, o lojista deixa a loja fechada e eu estou trabalhando dentro, ou ele vai e fica comigo, às vezes, até o ponto de dizer, tá aí, deu hoje, vamos embora amanhã, continuar amanhã. E assim, eu sou meio workaholic mesmo. Eu foco alguns e vou embora. Alguns clientes chegam para mim e falam, você vai até que hora? Porque realmente a gente... Eles estão acostumados com aquele horáriozinho, né?
E às vezes você tá no pique, eu sou muito assim, a pessoa, se eu tô no pique, eu não quero largar para voltar amanhã. Eu prefiro tocar 2, 3 horas a mais e finalizar, porque amanhã eu vou ter que voltar com a cabeça, começar tudo de novo. Quando eu já tô acelerada, só vai. Não tem como parar, assim. Tem que dar uma oxigenada, às vezes, na cabeça, é necessário, mas tem raciocínios dentro da loja que a gente não pode cortar, porque amanhã já vai ser diferente. Sim. Agora, tá? O time é agora, então tem que fazer naquela hora. E tem vezes que é bem isso, às vezes não tá rendendo, eu falo, tá, eu vou fazer outro lado, eu vou deixar isso para amanhã, e no outro dia você volta e parece que surge a solução nas suas mãos. Mas, ó, vou te dar uma dica, hein? Chama um dia a Bel para uma live. Ah, sabe muito. Vou ter que chamar Vai trocar agora. contigo legal. Agora tu vai ter que chamar a Ela Bel, fez tu vai vários estar comentários participando legais agora. aqui. É, não, a Bel é ótimo. E ela tem essa bagagem Tem aí de seus ter fãs trabalhado aqui com também, marca. Ayrton. Hã? Tem seus fãs aqui também, a Carol, ó, mandando mensagem, falando que você é um baita profissional. Quem? Carol, Não. vai rodando aí os comentários. Carol? Não tô vendo aqui, deixa eu ver. Carol. Tá pra Não, cima. pra mim não tá Carol correndo. Deixa eu ver aqui. DWS. Carol DWS, não sei quem é. Não me lembro, Carol, desculpa. Não me lembro, pelo nome assim, não Ó, lembro. tá vendo? Ele dominou Mas tanto o enfim, Rio né? Grande do Sul que ele não lembra mais. Então, eu sou péssimo para nomes. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo para nomes. Fisionomia eu nunca mais esqueço. Agora, nomes é complicado, cara. É muita coisa para me lembrar, eu não lembro. Nome, às vezes, eu não lembro. Confundo várias Eu vi pessoas que pelo nome a até. A Luciana, eu que vi entrou que aí, ó. a Luciana Personal, nossa colega do grupo também, paulista. Nossa colega do VM Brasil. Obrigado, Luciana. Tamo junto. eu vi que a Outra pessoa minha legal para te querida amiga. conversar, hein? Outra pessoa legal para te conversar, Aí, Alisson, Luciana, o hein? pessoal tá falando. Estilo básico, nós da Feliz. Deve ser os É, apelidos que você Cidade coloca, né, Feliz. Ayrton? Ah, tá. Não, Mas é, você tem os fica colocando apelidos. apelido no pessoal. Tem os apelidos que eu boto nas pessoas, mas não, a cidade chama-se Feliz. É uma cidade maravilhosa, pequenininha, acolhedora, bem aqui pertinho de Porto Alegre, né? Uma cidade bem próxima, mas muito gostosa. Até tem uma comunicação deles de marketing que é assim, ó, se você está indo a Caxias, o caminho é feliz, porque passa por feliz, entendeu? Então, o caminho só pode ser feliz, é uma coisa assim. Não me lembro bem como é que é a campanha, mas é mais ou menos assim, ó, o mote. E a cidade muito bonitinha, muito linda, a loja, então as meninas, ó, maravilhosas. A gente já conseguiu fazer dois trabalhos lá, já fui 2 vezes lá. E quero ir mais vezes, quero ajudá-las mais vezes. Porque é o que eu te disse naquele início. Para mim, acaba se tornando, na maioria desses casos, uma relação de amizade. Porque já aconteceu, tá? Em lojas, de eu entrar na loja, ajudar, transformar e depois o lojista olhar para mim com o olho cheio d'água e dizer assim, cara, eu estava desistindo do meu negócio. E agora eu acho que o meu negócio tem chance ainda. Pá, isso não tem preço, Gisele. Quando tu vê que a Não. pessoa valorizou a tua ida e botou quase que a responsabilidade, sem te dizer, mas botou a responsabilidade na tua ida na loja, quase que assim, A última ou cartada, agora né? vai, ou a última cartada, e tu fica sabendo disso, e o cara diz assim, tu conseguiu mudar a minha ideia, eu ia fechar e não vou mais. Pá, tu te sente de uma forma... Eu me sinto realizado, entendeu? Ali, para mim, vale muito mais do que trabalhar numa grande marca, numa grande loja, numa grande rede. Por isso que eu te disse que eu prefiro os pequenos. Essa relação é maravilhosa, entendeu? Eu prefiro muito mais ter uma sequência de pequenininhos do que pegar uma grande marca e viver no glamour. Não me serve, não me serve. Eu gosto dessa relação. Pegar o pequeno, ser parceiro dele, ser amigo dele, conseguir o resultado, e isso me realiza. Isso é que é legal. Exatamente. Eu falo, você acaba se tornando família junto com a empresa. Eu falo que tem clientes que eu fico contando os dias para voltar,
porque é sempre uma diversão. Exatamente. Até eu vi a isso aí. Adri estava aqui, que é gerente de uma das lojas. Eu falei já várias vezes, se a Adri estiver ainda aí, que eu falei que se eu trabalharia com eles todos os dias, que é uma equipe assim, zero defeitos, eles compram a ideia. Você volta lá, eles estão tentando manter o VM, e lá eu não dei apelido, foram eles que se apelidaram, que são as quiapetinhas. Quiapetinhas! Pá, quiapetinhos! Eu dou apelido. Essa brincadeira aí de eu dar apelidos é uma coisa meio assim. Eu dou apelidos porque é a maneira de eu identificar as pessoas. Como eu disse que eu tenho dificuldade com nomes, então eu crio apelidos. E aí os apelidos, muitas pessoas nem sabem dos seus apelidos, mas eu denomino elas com apelidos, fica mais fácil de eu lembrar delas. Entendeu? A Adri tá aí. Oi, Adri! Mas essa questão dos apelidos, eu falo, tem muita coisa que ali no dia a dia da loja vai virando piada interna, né? Que toda vez que você chega, tem alguma piada, alguma brincadeira do que aconteceu. E eu falo, tem equipes justamente, que nem ali com a Adri, com a equipe dela, eu tenho vontade de morar lá. Porque sempre eu falo, não é só o trabalho que é legal. A convivência, a energia das pessoas. E você aprende muito, né, estando dentro da loja. Então eu falo que o que me anima hoje na profissão é essa troca. É estar dentro da loja, para mim. E aí quando eles mandam mensagem falando, tal produto que não estava vendendo, vendeu. Quando eles falam, esse produto não está vendendo, eu falo, pois então a gente vai nesse mesmo. É nesse daqui que a gente vai apostar para fazer vender. E vende. Então, quando eu passo pelas lojas, às vezes eu gosto de saber quem não gosta de fazer vitrine. Quem que não gosta? É tu que eu quero. Eu quero quem não gosta. Eu quero tentar mudar a cabeça dele. Tu que vai. Quem que vai me ajudar? Quem não quer? É tu que eu quero. Eu quero as que não gostam, porque eu quero mostrar para elas o quanto isso é legal. E esse negócio da brincadeira, do quebrar o gelo, do ir levando as coisas assim dessa forma, essa empatia com a equipe, é importante para a gente conseguir puxar elas para o nosso lado. Porque tem equipes, cada vez menos, tá? Mas existe ainda, equipes que interpretam a nossa chegada na loja como um obstáculo para elas, como uma competição para elas. E não é, a gente é uma ferramenta na mão delas, é isso que elas têm que entender. A gente está ali, não é porque a gente sabe mais, porque a gente é melhor, porque a gente não é isso. A gente está ali para ajudar elas uma parte técnica que elas não sabem. É só isso. E ninguém é obrigado a saber tudo, e ninguém é menos do que ninguém porque ainda não tomou contato com aquela informação. Sim. Né? Então, a maneira de quebrar o gelo pode ser, às vezes, brincando. Ou, como eu disse no início, trocar. Entendeu? Eu vou trocar conhecimento que eu sei sobre VM e vou aprender com elas sobre o cliente daquele lugar, que eu não conheço. Quem conhece o cliente daquele lugar são elas. Exato. Então, eu acho que as informações principais, quem pode entregar para a gente é a equipe. Então, se a gente consegue quebrar esse gelo e fazer a equipe, entender o quanto a gente vai ser importante para eles, aí vai embora. Aí a gente torna-se amigo da equipe, a equipe passa a ser coração, e aí a gente faz aquela coisa muito mais leve, muito mais objetiva. E aí, quando a gente vai embora, fica aquela sensação assim de, já foi, já tá indo embora, fica aí, fica mais. Entendeu? Como já aconteceu em outros lugares de ser uma barreira, da gente ter que contornar. Aí entra também o repertório de tu conseguir trabalhar com as dificuldades que a equipe vai te impor. Como eu te disse, ainda existe, cada vez menos, mas existem equipes que sobrepõem o trabalho, atrapalham o trabalho. Em linhas gerais é isso. Porque não querem sair da zona de conforto, porque não querem entender que para o cliente aquilo que elas buscam, ou a maneira como elas conduzem o processo, não é a melhor coisa para o cliente. Quem me conhece sabe que eu chego em todas as lojas e é a mesma coisa que eu falo. Como é que tu acha que a tua loja está arrumada? Para ti ou para o cliente? Está arrumado para nós, então vai deixar de ser, vai passar a ser para o cliente. Eu sou da turma do cliente, eu já digo. Meu time é do cliente. Se for o teu time, ótimo para nós. Porque a gente vai jogar no mesmo lado, senão vai ser meio que uma competição durante um período. O cliente é o que determina tudo. Se não tiver o cliente, o meu trabalho é inútil. Se não tiver o cliente, o trabalho dela, da equipe, vai ser inútil. Então, o que a gente precisa fazer é otimizar as relações. Só isso. Né? Exatamente. E se a equipe entender, comum o pessoal investir.
acabar investindo o gosto pessoal na hora de montar a loja, né? Em tudo, na hora da compra, na hora de organizar a loja. E a gente tem que bloquear os nossos próprios pensamentos. Às vezes eu também arrumo a loja no formato que não é o que eu acho melhor para mim. Mas para aquele cliente é o melhor. A gente já trocou até ideia sobre isso, né? Da separação por cor, da questão de deixar o produto assim ou assado. Porque às vezes, assim, é o mais prático para aquele momento, para aquela loja, para aquele cliente, para aquela cidade. E a gente tem que respeitar como profissional. Não adianta só chegar com um bloquinho e falar, é isso daqui e vocês vão fazer isso, né? A gente tem que ter muito esse ouvido atento para a realidade da loja. Quem me conhece sabe que às vezes dizem que eu fico brabinho quando eu não consigo fazer o que eu quero. Mas não é que eu fico brabinho, é porque às vezes eu tenho a convicção de que aquilo ali vai dar certo e vai funcionar. O que precisa às vezes é ter um tempo para que aquilo seja digerido pelo cliente. Não dá para ter um imediatismo. Tentamos mudar, eu fiz o trabalho até sexta, na segunda, não deu certo, desarma. Não, mas só um pouquinho. Nem todo mundo viu. Tem que ter um tempo para poder entender aquele processo, para poder analisar aquele processo. Né? Deixar aquela coisa maturar. Eu já tive essa ver quantas pessoas passaram. Essa experiência de montar o VM, transformar a loja, e daí a gerente me falava assim, a gente vai deixar, para uma quarta, a gente vai deixar até sexta, daí se não funcionar a gente troca. Eu falei, como assim? Eu falei, então para o meu trabalho, porque eu vou estar trabalhando feito uma doida aqui, para em 3 dias você mudar, não vai ter resultados em 3 dias. A loja não foi construída em 3 dias, a história da loja, a tua carreira, muito menos o VM vai ser construído em 3 dias. Não, e aí o que eu digo é o seguinte, quando já aconteceu, a vendedora, não importa de onde, uma vendedora, chegou e me disse assim, mas não importa, mas isso aí não vai dar certo, nós vamos ter que trocar depois da manhã isso aí, vem o sábado pela frente, isso era início da semana, quando vir o sábado isso aí não vai dar certo, a gente vai ter que trocar. Eu disse, mas tu consegue analisar tudo que a gente está fazendo em 2 dias de resultado, que vai acabar lá pela quarta e quinta, tu acha que até sábado não vai dar certo? Tu acha que já ficou analisado, tu conseguiu ter uma base de informações que tu vai analisar isso até sábado e tu acha que não vai dar. Quanto tempo eles te analisaram aqui? 3 meses. Eu acho que 2, 3 dias já podia ter dito quanto tu era boa ou não, né? Não, mas eu precisava de 3 meses. E por que a loja não precisa? Por que o VM tu vai determinar em 2 dias e o teu trabalho teve que precisar de 3 meses para ser analisado? Qualquer trabalho precisa de um tempo. Né? Até nem fiz a comparação de 3 meses, mas precisa de um tempo para ser entendido, analisado de um lado, de outro, ver o resultado. Tudo precisa de um tempo para ser mensurado. Nada é imediato. Até porque, às vezes, é como eu comentei, a gente está dentro da loja, você vai para fazer um trabalho e você percebe que os erros são outros, né? Problema de gestão de categorias, de compra. Então, às vezes, essa primeira virada que a gente dá na loja estética, ela vai ter um efeito, mas não vai causar um milagre. Você vai ter que estruturar muita coisa. Por isso que essa análise dos resultados, ela é importante também, porque às vezes as lojas não têm nem isso, né? Eu fiz algo, eles vão sempre nos achismos. Eu acho que não funciona, mas eles não conseguem comprovar. É igual o produto que eles têm um monte na loja, você pergunta se vende, aí eles falam, não, esse daqui vende muito bem. E você vai puxar o relatório e não vende, né? Então, não dá para ser os achismos. Você tem que realmente aplicar a técnica e analisar se funcionou ou não funcionou. E por que não funcionou. Exatamente. Exatamente. Então, não existe uma unanimidade nem do bem e nem do mal. Tudo depende do momento. Assim como eu digo para eles, quando eu passo nas lojas, que não existe uma regra de isso está totalmente certo, isso está totalmente errado. Não, isso está no momento certo e no momento atual está errado. Pode daqui a pouco começar a ser certo e daqui a pouco passar a ser errado. O momento é muito variável. Né? O que importa é a gente ter as possibilidades de mudar quando necessário e ter os recursos e saber o que fazer em determinadas situações. Isso é que é o grande segredo. Não ficar na mesma sempre. Tu não vai conseguir repetir sucessões de erros e achar que daqui a pouco vai dar certo. Não, né? Quando a coisa é errada, não é o que está sendo feito, é o modo como está sendo feito pode ser errado. É isso.
E é por isso que tem essa necessidade de cada vez mais você ter a constância do VM dentro da loja, né? Eu já tive vários clientes assim que contratam para um serviço e depois eles não dão continuidade. E é o que a gente está falando dessa questão do resultado, né? Uma única vez, a gente também, se a gente faz só uma vez, não vai funcionar. Ele vai dar o voo de galinha que o pessoal chama e depois vai voltar a mesmice, né? E o pior é que às vezes Boa tem essa, hein? resultado e a pessoa não continua. Voo de galinha. Boa essa aí. Vou começar a usar essa do voo de galinha. Isso em algum momento. Sobe. Gostei dessa do voo de galinha. É importante a constância. Tem tudo a ver. É verdade, porque eu acho assim, ó, quando a gente vai para essa transformação, por exemplo, essa semana que eu estou agora, eu estou em 2 clientes que eu nunca tinha vindo. São 2 clientes novos na mesma semana. Eu estou numa cidade agora chamada Sarandi e depois eu vou para uma cidade chamada Palmeira das Missões, que fica a 40 minutos uma da outra. Ambas eu nunca vim. São 2 lojas totalmente distintas. Uma pequena, a de hoje, até amanhã, e a de quinta em diante é uma loja de 450 metros. Totalmente diferente. Produto diferente. Então, na mesma semana, estou trabalhando numa pequenininha, que é totalmente familiar. Trabalham 2 pessoas só dentro, para tu ver o tamanho. E a gente está mudando ela cheia de limitações, cheia de situações, mas tudo é possível. E eu vou passar para uma outra que o que mais tem é espaço dentro da loja. 400 e poucos metros. O que mais tem é espaço. Então já vai ter que agir de uma outra forma. Eu vou estar numa outra cidade, marcas totalmente diferentes uma da outra e estratégias totalmente diferentes. Aí entra o que eu te disse, repertório. A gente vai ter que tentar entender o que eu vou poder fazer em comum entre elas, o que eu não vou poder nunca repetir entre elas e entender a realidade de cada loja. Entender o porquê, o que eles estão esperando com a minha chegada, o que eles esperam quando chamam o VM. Tem lojista que espera, o VM vem e vai fazer tudo para mim. Não, eu vou fazer tudo contigo. Tudo que tu participar e que tu precisar, eu vou fazer contigo. Eu vou fazer tecnicamente o que te falta. Mas não pode ser assim, fala para a equipe, o vitrinista, o VM, o profissional do VM vai vir aqui e ele vai fazer tudo. Até vou. Mentalmente, sim, mas na parte de execução, a equipe vai ter que participar. Né? Ninguém faz nada sozinho. Né? E mentalmente eu até posso fazer o trabalho completo, mas eu vou precisar de apoio, eu vou precisar do principal, as informações da região, as informações do local. Então eles vão ter que participar de alguma forma. Não existe não participar. Não existe isso. E eu acho que quanto mais participarem, melhor. Vão entender o porquê, quando ficou, qual é o momento, aonde vão botar, por que botar, o que aproxima, o que separa, e por aí vai. E aí eles vão criando dentro deles também a consciência do VM. E aí vão entender que precisam manter essa constância, que precisa chamar com uma certa regularidade para não perder o vínculo com o cliente que foi conquistado a partir dali. A partir daquela ida primeira, cria-se um novo vínculo com o cliente entra e diz, opa, mudou alguma coisa, tá legal a loja, vocês estão fazendo uma coisa nova. A gente criou uma conexão nova com o cliente que não pode se... No momento que a gente é picado pelo VM, não pode escapar mais, tem que ir ligado a esse trabalho. Senão, falhou, perdeu toda a razão. Né? A constância é uma palavra importante. Adaptação, constância é outra. Várias palavras que não tem trabalho. E eu acho que hoje a maior dificuldade é você conseguir explicar isso para os lojistas dessa gama gigante de serviços que o VM atua, né? E de como isso realmente vai ajudar a loja dele. Porque cada loja ela vai ajudar num segmento, né? Algumas a gente vai conseguir fazer 100% do trabalho, outras a gente vai conseguir fazer 10%, né? Então, acho que hoje o que eu sinto, por exemplo, de maior dificuldade é conseguir explicar o mundo do VM de fato para o lojista, né? Tá travando para mim. Tá travando o meu? O teu tá travando demais. Teve uma onda
Meu Deus, para mim o Foi e seu. agora travou de novo. Essas oscilações, tudo no Para Brasil mim é está o seu que tá oscilando. travado. Por que a internet ia ser fixa? Né? Tá tudo no Brasil assim, ó. Como é que a internet ia estar numa boa? Não ia Falando. estar, né? Tu tá me ouvindo bem? Sim. O pessoal vai comentando aí se tá Ah, enxergando a gente, qual que tá vamos travando. colocar vamos botar esse povo para falar com a gente também aí, o que que querem saber sobre VM, perguntem, aproveita, vocês estão com 2 profis aí na frente, perguntem o que vocês querem saber. Verdade. Quem é lojista aí, só o do Ayrton trava. Ó, Ayrton, tá vendo? É o seu. Aquelas. Só o do Ayrton Desliga e liga. trava. Agora lembrei quem é a Carol, acabei de ver a foto. Aí, Carol, agora lembrei da Carol. Agora Meu Deus. lembrei. Olha, a Serli, Tá, e o Ayrton, que meu tá melhorou comentando. agora. Melhorou, continuou travado. Deu uma melhorada. A Serli que tá Continua? comentando ali. Não, melhorou. Melhorou? Melhorou. A Serli que tá comentando aí é uma das minhas discípulas do VM. Ela fez treinamento comigo e ela virou uma VM de calçados que você não faz ideia. Ela tá indo para outra profissão e eu tô com dor no coração de si. Ah, isso é legal, quando a gente encontra pessoas que começam a nos seguir, assim, digamos assim, não nos seguir em rede social, não é isso que eu estou falando, seguir a filosofia do nosso trabalho. A gente entende que a gente está fazendo a coisa certa quando a gente entende que as pessoas conseguem, ó, ela te ama, elas Eu amo a Serli. conseguem entender o Ela é trabalho e dar continuidade. Isso é maravilhoso, cara. Ó, a Adriana botou, ó, eu não tinha a mínima noção da grandeza que era o VM, o quanto conseguimos aumentar nossas vendas de verdade. Olho fotos antigas e fico muito orgulhosa da nossa evolução. Tua cliente? minha cliente, ela é gerente de uma loja que eu poderia trabalhar tranquilamente. Inclusive, tô marcando já a data com o Luiz, tá, Adri? Daqui uns dias tô aí. Eles são incríveis, sério. Eu vou postar o antes e depois, porque eles tinham uma loja. Mantém, toda vez que eles estão montando a mantém lá, tá sempre correndo atrás da compra. E assim, eles são fantásticos. Pontos. É demais. Isso aí que não tem preço, ó. Aprendeu muito contigo. Isso aí, cara, não é ego. Bruna, No meu caso é realização, não é ego. Eu não fico assim com o ego inflado. Ah, a pessoa aprendeu comigo. Não, cara, eu gosto de ajudar os outros, entendeu? Olha aí, ó. Agora é a tua onda, hein? Só pessoas tuas, hein? Tá é que eu vendo? É lembro o isso nome da. aí, ó. Ah! Pô, agora eu vou pagar esse preço aí que eu não lembrei quem era a Carol, cara. Agora eu vi a Carol, eu lembrei. Carol, desculpa, eu não lembrava do nome. Mas eu Tá sei devendo quem tu uma é, conta. maravilhosa. É isso. Tá, mas aí, perguntem, aproveitem, vocês estão conosco aqui, perguntem alguma coisa, vocês querem saber sobre a área, sobre o trabalho, sobre daqui a pouco o que passa na nossa cabeça em alguns momentos. Fica à vontade aí, pergunta. Aproveita que a gente Já que está as meninas. aí. Esse mês eu vou abrir turma de VM em Cascavel, teoria e prática. Então, se alguém tiver assistindo por Cascavel região, tiver interesse, depois já me uma turma pequena esse mês. Aí, ó. Sabe que eu trabalhei 10 anos no Senac no Rio Grande do Sul, né? Eu dei aula no Senac 10 anos. Tem E aí muito. foi o início das minhas viagens. Aí eu ainda estava, quando eu comecei isso aí, eu ainda estava naquela empresa que eu te disse que eu fiquei até 2005. Eu ainda estava vinculado àquela empresa. E aí eu dava as aulas no Senac em Porto Alegre. Eventualmente viajava pelo estado, dando aula pelo Senac. Ali foi o início das viagens, assim, de começar a ver outros mercados, conhecer outras cidades. Ali as coisas abriram, de certa forma, para mim, porque outras pessoas começaram a conhecer meu trabalho e ali foi o início do meu desligamento dessa empresa. Porque ali eu vi que o mercado era amplo, que eu estava preso, entre aspas, numa empresa só, e que se eu tomasse outros rumos, poderia ser muito melhor para mim.
Eu poderia ampliar mais o meu repertório, poderia ampliar muito mais os meus desafios, e isso me motivou bastante a como seria o meu futuro depois do meu desligamento da empresa, entendeu? E aí, de 2005 para cá, eu troquei me desliguei de uma empresa só e comecei a cair no mercado, e hoje eu não consigo entender mais eu ligado diretamente a uma empresa só. Não consigo entender mais. Eu acho que para mim poder ser essa pessoa que eu estou te falando, ajudando geral, eu tenho que ser uma pessoa totalmente independente. Entendeu? Eu tenho que ser um VM independente para me poder conseguir ajudar as pessoas de maneira assim ampla e restrita. Né? Não tem nada a ver com limitação do trabalho, limitação de conteúdo, nada a ver. É só tu achar que tu pode ser muito mais útil quando tu tá desligado de uma pessoa só. Tu tá livre para trabalhar para qualquer pessoa, para qualquer segmento. Né? Exato. Tu já trabalhou, tu começou no chão de fábrica, depois tu foi para cenografia, te revelou uma artista, né? Criando cenários e vitrines, isso. Aí depois agora já tá como VM, vitrine já ficou assim, segundo plano, né? Já tá ali do ladinho, não é mais prioridade. Não. E aí tu já vai abrindo novas frentes. É essa isso? flexibilidade de conhecer pessoas, universidades, aprender e com toda certeza cada vez mais parte estratégica. E assim, sempre fala isso, né? A parte de viajar de pessoas é legal. Quando realmente o lojista vem pra gente e fala que a gente fez a diferença na loja dele, às vezes o pessoal fala, ai, mas a loja, meu Deus, tá cansada, você vai se assustar. Eu gosto desse desafio. Eu gosto o caos mesmo, pra gente. Não que ele falou no sentido da arrogância, mas de poder ajudar. Útil com conhecimento, né? E tá lá podendo aprender ainda mais. Eu acho que pra mim, eu acho que o mercado, quando ele abriu para a gente a possibilidade da gente não ser só vitrinistas, né? Ele nos abriu um mercado que não existia e nos ampliou o leque no sentido de que a gente só tinha o vitrinismo. Olha, daqui a pouco a gente vai ler a pergunta ali, ó. Só tinha-se o vitrinismo, só tinha o lado estético, só tinha a arte, né? Só o chamar a atenção pela arte. E a gente começou a entender, o mercado pediu que essa nossa mão artística invadisse a loja e ajudasse ao comercial a acontecer, né? Então as percepções mudaram e não passou a ser mais uma coisa somente de feeling artístico, que isso é importante, obviamente, isso atrai, isso chama a relação com o cliente, né? Impacta, mas eu acho que essa relação comercial e a gente passar a ser muito mais interessante para a loja, o nosso feeling comercial, o nosso feeling de entendimento, de gestão das categorias, da gestão das peças, a curadoria do produto, aí a gente passou a ser muito mais relevante na relação. E aí o VM ganhou a importância que hoje tem e que muita gente hoje quer ser VM. Isso já para mim é um avanço. Antes as pessoas perguntavam, o que tu faz? Eu trabalho com visual merchandising. Hã? Quê? Eu trabalho com visual merchandising. O que é cartaz de loja? Não é merchandising de cartaz de loja. Aí tu explicava o trabalho, nem sabia que faziam isso. Então tem gente que nem sabia que isso era uma ferramenta. E hoje tem pessoas que querem se tornar VM. Então, pô, o quanto impactou já no mercado, o quanto a profissão já está se tornando reconhecida a ponto de ter gente que ambiciona se tornar VM, né? E isso aí volta para aquele início lá, onde a gente criou o grupo, o objetivo de unir pessoas, de trazer profissionais de vários pontos do país, entender o que cada um pensava, de um dia a gente vinha se tornar uma associação que nos represente, toda essa história que quem está no grupo lá já sabe, que uniu vários pensamentos e que fez com que a gente se aproximasse, né? Querer nos tornarmos uma grande categoria, né? Mostrar para todo mundo o que a gente significa,
né? Não só para aquele universo que nos conhece, mas para as outras pessoas, e pensar em formação de pessoas de qualidade. Aí entra no que tu tinha mencionado aquela hora, da gente seguir pessoas e se preocupar em acompanhar o trabalho de pessoas e entender que conteúdo que aquela pessoa, o que aquela pessoa está te contribuindo na tua formação, né? Não somente o glamour do trabalho de cada um, mas entender aonde é que ele pode ser útil para te inspirar, né? Para te ajudar a formar como profissional, e entidades que possam realmente te certificar, né? Te entregar conteúdo a ponto de te colocar como profissional no mercado. Então, isso que a gente procurava, isso que é o meu grande sonho quando eu criei aquele grupo, era isso. Era dividir com todo mundo essa ideia da gente se tornar uma categoria forte, a ponto de começar a ter formação a nível superior disso no país, e a gente poder se formar e dizer com todo o orgulho no peito, com o diploma na mão, se sou profissional de VM Visual Merchandising. Entendeu? Então, isso a gente já tem. A gente já tem isso, mas é uma bagagem que ainda não é uma coisa certificada, é mais no nosso expertise mesmo, é mais na relação dos 90%, né, que nos deixa capazes de sermos o que somos. Agora, a gente queria só que todo mundo pudesse tornar-se o que a gente é. Entendeu? Não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, mas tem que começar em algum momento. Então, que bom que tem gente que quer começar, tem gente que quer iniciar. E tomara que a gente inspire alguém a, pelo menos, tentar entender um pouco melhor a área, né? Tomara que esse nosso papo seja útil para alguém nesse sentido. Tomara. Que a gente Vamos ver a pergunta ali, ó. caminho, né? Vai. Ó, a Kari perguntou, Kari negava. Como vocês entendem o vitrinismo dentro do VM? Pergunto porque alguns lojistas entram em contato ainda com essa visão de vitrine somente. Então, a Kari também é uma profissional lá de Florianópolis. Conheci ela há pouco tempo, já faz um trabalho bastante legal lá e está tentando entrar no mercado de voador, assim, chegar chegando, cara. Não é fácil o início, já conversamos sobre isso, mas vai ter que ser assim, tu vai ter que criar essa tua rede de contatos diferente, pouco a pouco, para os lojistas entenderem, como foi no nosso próprio caso aqui que a gente já falou. A gente começou fazendo vitrine, até entenderem que a nossa mão era útil, que a nossa presença na loja podia despertar outras situações para o cliente, e aí a gente conseguiu desenvolver. Eu acho que essa visão do lojista está mudando. Acho que a Gi sabe isso aí, pode até falar, no Paraná também está mudando essa visão de que só vitrine era interessante, né? Contigo mesmo, Sim, tu começou fazendo isso e hoje tu já não faz mais. eu acho que assim, tá mudando, porque como você disse, o pessoal tá começando a entender um pouco mais do que é o VM. E tem outro ponto também, às vezes, ele não sabe exatamente o que ele precisa o VM, termo de loja, ele não sabe como nominar. Então, é fácil, mas é o vitrinismo. Então, ele vai procurar falando que ele precisa. E quando tu vai conversar com ele, tu vai ele precisa de um outro trabalho, uma consultoria, uma assessoria. Por isso, nesse bate-papo com ele, vai fazendo perguntas, vai entendendo o dele e você critério que é melhor. Porque se você deixa ele escolher, o cliente sabe exatamente o que é o melhor para ele. Então, outras informações e você entende o que é melhor para ele. Alguns lojistas sempre vão se preocupar quanto eles gastam conosco. Quando eles entenderem que não é essa a relação, que não adianta contratar o cara mais barato, não adianta contratar o cara mais simples de valor, ele vai entender que não é por aí a relação. Quer contratar um cara barato? Contrata. Passa um tempo, vai ter que chamar a gente. Achou a gente caro? Vai ver o quanto é caro contratar um ruim. Ele vai ver como é que custa contratar um ruim. A gente sempre brinca, mas é real. Um bom profissional, ele paga pelo próprio serviço. Eu brinco nas lojas. Gente, o retorno que vai ter inteiro, se paga, claro. É porque a gente também trabalha com valores absurdos, a gente entende a realidade das cidades que a gente tem também, né? A gente não é aquela questão, nossa, super profissional, a gente vai lá e estoura. Muito pelo contrário.
Não, e às vezes acontece lojistas pensarem assim, ó, bah, mas o cara quer ganhar isso aí, não importa o quanto, o cara pensa assim, sempre acha a gente caro. Meu Deus, mas tudo isso, mas o que vão fazer? A gente simplesmente vai te ajudar a solucionar os problemas que tu tem. Só isso. A gente está tanto tempo estudando, toda hora estudando, vendo, aprendendo, melhorando, para quando chegar no teu problema a gente resolver. Então isso tem um custo, que eu acho que se paga naturalmente. Naturalmente se paga. Então ninguém de nós é caro. Pelo que entrega o VM, a gente não é caro. A gente não é caro. A questão da organização física, da gente puxar o produto para cá ou para lá dentro da loja. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando a cabeça, né? Do que a gente pode tratar a estratégia, qual produto está girando, onde vai colocar nisso, está observando se a loja está a circulação do cliente na loja. São coisas que o olhar do PM ele vai treinando e automático. De imobiliário, local, quando pisou na porta da loja, algo assim, mas você olha e você identifica. A cabeça esse olhar apurado aí que a gente consegue aos poucos cada vez mais aprimorar, né? Tu consegue... Vou te dar um exemplo dessa loja que eu passei semana passada aí de Sananduva, que eu citei, que estava reinaugurando. Eu cheguei na loja e elas já tinham iniciado metade do trabalho. Antes a gente já estava conversando, eu ia ficar na cidade 2 dias e no final do segundo dia já era o coquetel, tá? Eu ia ficar 2 dias, no final do segundo já era o coquetel, em cima da hora. Quando eu cheguei lá, a loja estava meia loja cheia já, preenchida, programadinho o masculino e o feminino do outro lado faltava os detalhes. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, bah, que legal que ficou o masculino aí, só que ele não vai ficar aí, né? O melhor lugar para o masculino é lá no fundo. Tudo que elas tinham feito, elas queriam arrancar minha cabeça, Gisele. Elas olharam para mim assim, eu não acredito, por que tu não falou? Agora a gente vai fazer tudo de novo. Eu disse, não, agora é que a gente vai começar, só o que vocês fizeram foi muito importante. Enfim, pegamos o que já estava pronto por elas, colocamos lá e aí aconteceu. Terminou o negócio, elas falaram para mim, ficou ótimo, cara, por que nós não tínhamos pensado nisso? E eu vim com a ideia de casa. Como não era um cliente novo, eu já conhecia, eu já vim maturando a ideia de botar o masculino lá antes. Só que eu não compartilhei, eu esperei para chegar lá e fazer. Eu não sabia que elas já teriam iniciado tudo. Elas já iniciaram para me ajudar. Ajudaram, só que elas não sabiam que eu não queria que ficasse ali, que eu queria que ficasse lá. No fim deu tudo certo, elas adoraram e ficou fantástico. Entendeu? A participação delas naquele início, que elas acham que eu atrapalhei elas, aquele início ali foi maravilhoso e se não fosse aquilo delas terem feito, não teria dado certo. Sim. Entendeu? Tem noção que a gente, ainda mais quando começa a gente tem uma noção, né? Dos espaços da loja, do mobiliário e da categoria, né? Por que cada lugar? É algo que você já trabalha, né? Sim. Ou quando eu chego no lugar e eu troco um setor de lado, eu digo, o feminino sempre foi aqui, sempre, então vamos botar do lado de lá. Não, mas do lado de lá não funciona. Mas vocês nunca botaram, como é que sabem que não funciona? Como é que vocês vão saber se nunca botaram? Vamos botar para ver. Aí bota, ai que lindo! Pô, cara, vamos experimentar, eu tô aqui para fazer diferente. Vocês me chamaram para fazer a diferença, então vamos experimentar, vamos tentar mudar. Eu sou partidário disso, quem me conhece sabe que eu sou assim. Acho que antes foi a Bel que ela comentou que no VM não dava para ter preguiça. É tipo isso, gente, não dá. A loja vai estar em movimento, ela é um organismo vivo, o tempo todo vai estar... Essa palavra eu abomino, preguiça. Nossa senhora, cara, eu abomino. Não combina com quem trabalha no comércio. Quem trabalha no comércio, como é que pode ter preguiça? Um trabalho tão assim, ó, que desgasta a pessoa, que a pessoa tem que se dedicar, que não tem rotina nenhuma dentro do varejo que seja compatível com preguiça. Nenhuma. Nada. Nem o interno, nem o externo, nem o contato com o cliente, nem o nosso trabalho, nenhum pode ter preguiça. Não tem a ver com o varejo, preguiça, não combina. Então não dá, não tem a ver. Mas tem tem pessoas ainda que
Ainda são preguiçosinhas, mas vão mudando. O processo atropela elas, elas têm que mudar. Elas têm que mudar. A gente Não, chega na não é loja hoje, vai ser amanhã. esperando. O processo atropela. É muito maior do que elas, a ideia do resultado. Entendeu? Então, Sim, não dá para ter. Não dá para ter essa preguiça. Não combina isso. Não combina. não combina. Eu, pelo menos, não tenho. Já viu falar aí que eu trabalho além do horário, se for o caso? Para mim, não tem. Entendeu? Então, Então, não existe. Olha, entrou a Básico e Companhia de Sananduva. Entrou a loja que eu falei, cara. Entrou agora aí. venha dar seu depoimento. Pá, show de bola. Entrou o pessoal de Sananduva. Acabei de falar de vocês da inauguração da loja, hein? Acabei de falar, se não escutaram, falei de vocês. Aí, ó. Pô, obrigado, hein? Obrigado mesmo. A Kelly é uma pessoa maravilhosa, a dona da loja, as gurias todas da equipe. Pá, aqui, ó. Vestiram a camisa. Kelly, eu falei o quanto vocês queriam me matar quando eu troquei o masculino de lugar, Kelly. Eu só contei a tua reação. Eu não acredito que tu vai fazer a gente fazer de novo isso. Eu disse, eu não fiz nada. Eu só queria que ficasse lá. E no fim deu tudo certo. Isso é que importa. Entendeu? Exatamente, o resultado final. O final, quem vê toda aquela ralação que a gente faz, não acredita depois quando está no pronto e diz assim, ai, que lindo que ficou, deve ter sido fácil, né? Não participou, né? Não participou, não sabe. Todos os perrengues que acontecem no antes do processo chegar no fim. Nossa! Essa questão, assim, que eu comentei carinha de novinha, quando eu chego na loja, por exemplo, para dar um treinamento, uma coisa, a gente faz uma arrumadinha. Aí eu falo, a visão que eles têm, assim, nossa, ela é formada em moda, nossa, menininha, pelo VM, a preso, tênis no pé, unha mal feita, tem uma Márcia um dia postou no VM, nunca tem arrumada, e ó, elas são, tem preguiça como? E é isso que é o legal, trabalhar, você fazer o projeto acontecer, e às vezes a gente está tão envolvido no projeto, a gente não tem informação, eu pego antes e depois eu falo, meu Deus, porque a gente está tão envolvido no fazer acontecer, vai percebendo o total do processo, né? Quando você pega depois, realmente teve uma baita Certo mesmo. Ó, ela botou que os clientes estão amando, ó. Aí, ó. Grande, Kelly. É isso que eu te falei, é sobre isso, tu entendeu? Fiz a mudança, no início queriam me decapitar, mas estão dizendo que os clientes estão amando. Eu trabalho para os clientes. É isso aí, é sobre isso. É sobre isso. Claro que nem tudo que eu faço, nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo, José. Né? A gente está lá para fazer propostas e não é nenhuma. E entra aquilo que eu falei antes, não existe o ego de o que a gente fez é perfeito. Não. Se não está dando certo, vamos trocar de novo. Por isso que eu sou da política do vamos mudar. Tem que mudar. E quando deu certo, tu entender que aquilo não vai ser para sempre também. Que mesmo aquilo que deu certo vai ter que mudar. Então não é porque a gente acertou que a gente vai mudar, deixar para sempre. Tem que criar a política de mudou. Tu não muda só. O grande exemplo que eu dou são as embalagens dos produtos. Tu conhece um produto, tu consome aquele produto, o produto está há muito tempo em contato contigo e ele troca de embalagem. E aí tu pensa, por quê? Mudou para mudar, para ser diferente no visual, para ser diferente na atração. É isso, só isso. Mudou para chamar mais de novo a atenção de outras pessoas. Então, não tem por que a gente estar numa estagnação, entendeu? Nada tem que ficar estagnado. Grande Everaldo, Everaldo de Soledade, loja masculina de lá, Everaldo, brigadão. Mas é esse ponto de vista que a gente vai implantando nas empresas, né? De não manter sempre o mesmo formato. Eu sempre digo isso, né? Quando eu chego na loja, ou eles vão me amar, ou eles vão odiar. Porque é eles. Então, essa questão mesmo da atividade dos produtos, eu falo que a gente faz na loja. Pode dar certo, tá muito errado. Uma coisa que tem certeza, né? Mas também não... Tem que testar. Tem que testar. Só vai saber se dá certo ou se está errado se tu testar. Tem que testar. Várias vezes,
coisas que eu testei, que eu vim com a minha convicção de que daria certo, não deu. Não deu porque não foi a melhor estratégia no momento, não foi porque a equipe não conseguiu adaptar no início por pouco tempo, não deixou a coisa correr, não foi porque o meu pensamento não combinava com aquele lugar, não deu por vários motivos. Então, nem tudo que a gente faz é perfeito, mas por isso a gente tem que estar sempre mudando, sempre buscando alternativas. Então, às vezes, aquela iniciativa que num primeiro momento deu errado, se tu voltar com ela noutra oportunidade, pode ser que funcione. Então, por isso, não haver nenhum comportamento engessado. Está sempre aberto a mudar, está sempre aberto a tentar melhorar, mesmo que tá bom. Melhorar sempre que tá bom. Estar estagnado e muito menos preguiça no VM, né? Eu queria que você listasse, que eu tinha até anotado, outras qualidades que você quer entrar no VM, quem está começando, o que seria fundamental para entrar nessa postura, quanto conhecimento, enfim, a sua experiência. Bom, fora o que a gente já conversou, que são pré-requisitos básicos, né? Não ser preguiçoso, entender que o VM é uma ferramenta dentro do processo e não é o protagonista dentro do processo. Primeira coisa, entender que ele está ali para colaborar, né? Então, tudo que ele fizer ali tem que ter relações positivas para o processo, não pode ser nenhuma relação de privilegiar o pessoal dele ou privilegiar o pessoal de alguém do processo. Tem que ser sempre em prol do cliente que vai entrar, entender o que o mercado está pedindo, entender o que aquele lojista está pedindo. Então, ter essa... Eu acho que a palavra é essa, talvez seja essa humildade de se colocar como um servidor do processo, né? E não ser o dono do processo, e sim uma parte do processo. Às vezes pode parecer que a gente se torna, por conhecer um pouco mais e por impor algumas coisas na loja, que a gente parece ser o dono da razão. Não é isso. A gente tem uma convicção daquela ação. É diferente, né? Então, ser uma pessoa sem preguiça, saber que vai ser mais um dentro do processo, parte importante, mas mais um dentro do processo. Ter uma visão aberta para as coisas que estão acontecendo, entender as mudanças, estar sempre se atualizando, olhando, visitando, conhecendo novos processos, vendo profissionais que estão trabalhando, acompanhando o trabalho de outros profissionais, né? Acompanhando o que outros profissionais pensam sobre a mesma coisa que a gente pensa, né? Quem está começando mesmo e não tem ainda experiência, entender que vai ter que ralar muito mais que todos, né? Que se tiver que cobrar menos, vai ter que cobrar menos, até porque o expertise dele é menos do que os dos outros, então ele vai ter que cobrar menos. Então ele não pode entrar no mercado já querendo cobrar o que todo mundo cobra. Ele vai ter que entender que ele tem um processo de formação, e aí isso envolve inclusive valores a respeito do trabalho dele. Ele vai ter que se aperfeiçoar dentro disso que a gente está falando, em outras áreas. Quanto mais áreas além daquela que ele se julga o capaz, quanto mais áreas ele abranger, maior vai ser o repertório dele, né? E ele vai conseguir ser mais útil em outras ações, entendeu? Se ele já tem alguma especialidade, vamos dizer que a especialidade fosse artística, ele vai ter que começar a aperfeiçoar o lado dele estratégico, o lado dele comercial. Se ele se ele está dentro do processo como um cara comercial, ele vai ter que tentar aprimorar o lado artístico dele de alguma forma, porque ele vai precisar da estética. Então, quanto mais amplitude de conhecimentos ele conseguir, melhor vai ser para ele ter sucesso. Ainda mais hoje, que nós somos poucos diante da necessidade do mercado. Eu acho que nós somos pouquíssimos diante do que o mercado precisa da gente, né? Então, por isso que eu julguei extremamente necessário pessoas querendo se tornarem VMs, né? Isso é muito necessário. Então, essas pessoas precisam entrar logo no mercado, precisam começar a praticar e entender que precisa ter uma certa bagagem para poder assumir grandes trabalhos, né? É importante saber isso. É importante saber o tamanho do seu conhecimento e não abraçar situações que não é capaz de realizar. Isso, às vezes, joga contra a gente no mercado. Não precisa citar quem, não importa, mas existem pessoas que
tomam conta, sem citar nomes, pessoas que tomam conta de situações que não são capazes de fazer e o que acontece? Respinga na nossa área. Ah, o cara do VM veio aqui e não deu conta da minha loja e fez uma baita de uma caca aqui na minha loja. O que acontece? VM não me serve, vieram aqui e estragaram a minha loja. Não é o VM que não deu certo, aquela pessoa talvez não desenvolveu. Então, ter uma ideia, saber que precisa trilhar um longo caminho até se tornar a pessoa que ela quer se tornar, né? O imediatismo não combina com formação de VM, não combina. Não quer dizer também que tem que ter 30 anos de... Não, mas tu precisa ampliar bastante o teu leque de informações para poder trabalhar e poder se executar. Olha, entrou minha esposa, meu amor, Helenise, agora ele entrou. Tinha falado de ti antes, tu não estava. E aí é importante a gente ter essa noção. Então, seria outro requisito. Entender até onde vai o nosso conhecimento e não se acomodar com as coisas que a gente já sabe, querer mais. Humildade, não ter preguiça e, eu também. E aí outras coisas que são necessárias, se souber, como o teu caso, sabe de moda, ajuda muito, mas não é só a parte de moda, porque a gente tem VM em todos os segmentos, tem VM de material de construção, que não tem nada a ver com moda, né? Tem VM em ferragem, VM em padaria, farmácia, tudo pode precisar de VM, porque tudo vai ter a relação cliente-produto. E a gente pode entrar em contato com vários segmentos e pode atuar em vários segmentos. Claro que a gente tem especialidades, né? Te dá melhor com determinado segmento e tu investe muito mais nesse segmento. Que é o meu caso, agora eu estou trabalhando muito mais com roupa. Comecei com a ideia da roupa, mas eu já atuei em ferragem, eu já atuei em loja de calçado, já atuei eu acho que foi uma padaria, era um mercadinho assim que eu fiz, ajudei lá no processo do mercadinho. Então, tive que atuar e algumas técnicas foram as mesmas utilizadas. O mesmo raciocínio entre cliente e produto foi o mesmo, independente da característica do produto. Então é isso, saber que a gente não vai ter uma área restrita para atuar, a gente vai ter que se especializar em vários segmentos, ampliar bem o leque, para poder entrar no mercado com força. E entrar dando certo. Acho que é isso. Então, das áreas, é realmente porque realmente você consegue analisar o foco é o produto. E a técnica para roupa, né? É o produto que está sendo. Então, eu já prestei consultoria e né, você falou do comprometimento. Eu acho que esse foi um dos meus maiores de assumir um projeto sem estar preparado o suficiente para. Foi isso que me preocupou um pouco. Isso. Eu assumi projetos, por exemplo, de reforma, coisas assim, né? Então, hoje, eu falo assim, eu tive esse reparo com a Márcia, ela me preparada para ir, com vocês, trocando ideia o tempo todo, mas ainda tem projeto. A gente tem que ter essa consciência, não é só o meu trabalho, que nem você fala, todo uma também estragar, de certa forma, que você não está preparado para isso. Mas essa coisa também da preparação não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, seguindo o que tu própria falou, em 2018, tu executava o trabalho de uma forma. De lá para cá, tu ampliou teus conhecimentos, teus contatos com várias pessoas e hoje em dia tu te tornou uma profissional totalmente diferente do que tu era. Tu não precisou de uma formação de 10 anos, mas tu precisou de intensos contatos que te levaram para um outro caminho dentro do teu trabalho. Não foi isso que aconteceu contigo? Então, assim como aconteceu isso contigo, pode acontecer com outras pessoas. Então, saber que quando você está começando, não é nenhuma vergonha a gente encostar em alguém que sabe um pouco mais e aprender. Não é nenhum problema aprender. Eu citei aqui um cara que me ensinou desde o início. Citei o Rony aqui, que foi um cara que teve uma paciência gigante comigo quando eu queria muito ser o que eu sou e não entendia, não sabia ser. Eu não sabia fazer, mas eu entendia
que eu precisava melhorar o que eu fazia. Esse cara teve uma paciência e me colocou à disposição de técnicas que me despertaram a fazer e a me tornar o que hoje eu me tornei. Lá atrás, talvez ele achasse, pô, o Ayrton um dia vai ser um cara... E ele me chamava de teimoso, ele dizia que eu queria discutir as coisas, ele me apresentava um negócio e dizia, mas por que é assim, cara? Não dá para ser assim. Ele falou, para de inventar, faz o que eu tô te pedindo. E ele ficava batendo na tecla comigo até eu entender o início da coisa. Entendeu? Então isso que eu tô te dizendo que é uma coisa pré-requisito hoje, que talvez as pessoas hoje não tenham mais, é uma paciência de entender que as coisas não são da noite para o dia. Precisa de técnica trabalhada, repetida, e repetida, e repetida, e repetida. Até tu te tornar apto e o teu cérebro trabalhar automático já em relação a isso. Né? Tu já ter os hábitos todos agregados à tua rotina. E aí tu conseguir botar em prática rapidamente o que tu pensa. Então quando eles entendem assim, o lojista... Meu Deus, ele chega aqui em 2 minutos, ele resolveu. Não, é agora em 2 minutos, mas antes demorava muito tempo. Com o tempo passando, eu consigo resolver em 2 minutos. Mas não é assim sempre. Né? Tu também, quando tu passa pelos teus perrengues, é assim. Todo mundo tem os seus perrengues. Sim. Ninguém é 100% perfeito e 100% profissional da noite pro dia. É isso. É sobre isso. E essa análise é muito legal. A gente analisa, assim, começa, tem mais coragem do que... Só que como vinha um guia já mais estruturado, guiar, hoje em dia também, de vez em quando eu falei ideia, falo, viu, aconteceu aquilo, eu sempre buscando referência, claro, e eu já vi quantas vezes é que eu ligar, dar mensagem, Guará, meu Deus, uma galera que eu tenho contato mais próximo ajuda o arquiteto de Floripa, troca a medida, fez parcerias, porque existe alguém. Eu, graças a Deus, estou muito bem de professores, né? Estou bem encaminhada, pretendo o máximo e sempre fazer o que eu puder para conhecer bem. Ó, entrou uma pessoa aí na live, ó, queria agradecer, ó, Aline Saraiva, prima da minha esposa. Essa mulher faz a melhor granola do mundo, Grano Square. Quem não comeu, procura, que tem no Brasil inteiro. Grano Square. Top a granola. Top. Grano Square. Procurem saber. Sabores variados. Vai atrás, quem não conhece. Vai atrás, sabe muito. Olha lá, ó. Mãozinha, Aline. Vou anotar aqui para procurar. Grano Square. Busca que aí no Paraná tem, hein? Busca que no Paraná tem. Tem em todo lugar já. Começou pequeno aí, como a gente está falando. Ela começou fazendo uma granola para o marido dela, que o sobrenome do marido é Quadrado, então por isso o Square. Começou agradando ele, fazendo a granola, ó, melhor granola do Brasil. Fazendo a granola para agradar o marido, nisso tomou um caminho e virou o que virou hoje. Uma potência dentro do segmento dela. Não é da noite para o dia, é muito trampo em tudo que a gente está fazendo. Aí o que ela falou, ó, começa com a paixão, começa do fazer diferente, começa do tentar agradar, e aí a gente, quando vê, se profissionaliza na área. É isso que a gente está falando. A base, tudo eu falo, realmente, eu falo, trabalhe com o que você ama. Sim, porque senão quando chegar os perrengues você não aguenta. Exatamente. Perguntam, às vezes, tu ama o que tu faz? Eu amo o que eu faço. Muito daquilo que a gente falou lá no início. Eu amo ajudar os outros e ver a alegria de alguém no seu negócio dar uma alavancada pela nossa passagem. Isso me motiva, entendeu? Exatamente. Ó, fazer o que ninguém nunca tinha feito, ó, fazer diferente. Tu vê no ramo dela que é granola, bateu com o que a gente está falando. Não se acomodar no seu ambiente, buscar fazer o diferente, mesmo que esteja dando certo, busca o diferente para cada vez dar mais certo. Tá dando então certo. Não é porque acertou uma vez, isso aí. E depois, daqui 2 anos, 5 anos, projeção, né? É igual loja, se pensar na frente. Mas e daqui um ano vai continuar funcionando? Vai descobrir se vai ou não.
Tem que testar e tem que se planejar. E quando tu começa a ter um certo crescimento, tu já começa a imaginar como vai ser os meus passos após. E aí tu já começa a projetar e aí tu já começa a criar metas e ultrapassá-las e cada vez mais. E aí quando tu vê, o teu negócio tomou proporções gigantes. E tu te tornou um profissional naquela área espetacular. Que não é porque tu te tornou um profissional reconhecido, com certa uma amplitude de mercado, que a partir dali eu parei. Não quero saber mais, não quero aprender mais, cheguei no meu limite. Eu não tenho limite, cara. Eu acho que eu ainda tenho mais. Não vou ter na prática, mas eu imagino mais 30 anos fazendo VM. Mas você vai encontrar outras formas de fazer isso. Eu tenho 53. Daqui a pouco eu vou ser o quê? Responsável por fazer uma gestão de outras pessoas que podem estar executando o trabalho baseados nas coisas que eu pensei. Vai ser a realização, eu não vou ter mais, talvez, a mão para executar, mas alguém vai fazer o que eu pensei, para mim tá bom, entendeu? É isso. Exatamente. É isso aí. Adaptação. Adaptação, volta ao início, outra palavra que a gente tinha falado, né? Adaptação. A gente sabe que o digital entrou com força, que o digital, de certa forma, acaba sendo confundido com o nosso trabalho em alguns momentos. Eu acho que não existe confusão nenhuma, mas tem gente que ainda confunde, né? A área digital com a área nossa, né? Vamos deixar assim. Vamos deixar mas baixo. Eu entendo que não. Vamos deixar por baixo. A Márcia adora esse assunto, né? A Márcia adora esse papo. A Márcia adora esse assunto. Então, ela fica louca com isso aí. Então, o digital entra com força, a gente tem que entender aonde o digital pode ser útil para nós. Ele não veio para nos substituir, ele veio para nos ajudar. Assim como a gente chegou para ajudar o lojista, o digital veio para nos ajudar. E a gente tem que adaptar as necessidades ao que tem no mercado, saber que aquilo que eu fazia lá em 93 não é o que se faz hoje, né? Tem muita coisa daquela época que ainda segue como, digamos assim, alguns preceitos, mas mudou a logística, mudou a forma de trabalhar, mudou a maneira de chegar no mesmo objetivo. Surgiram ferramentas que a gente tem que usar hoje em dia. Naquela época não tinha um Pinterest para sair inspirações para nós. Naquela época não tinha uma internet, não tinha nada. Não tinha celular, meu. Tem gente que não consegue... Eu vivi numa época sem celular. Trabalhando no VM ainda. Tem VM hoje que já nasceu com o celular na mão. Eu não. Eu já nasci sem celular. Eu sou da época do orelhão. Eu sou velho. Mas a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar no mercado ainda. Tem que... Eu não sou velho, eu sou jovem. Eu sou jovem. Então a gente tem que ser jovem nos nossos pensamentos, tem que estar atualizados. A idade pouco importa. Eu acho assim, mas eu acho que a gente tem que estar atualizado. É isso aí. É isso aí que vai importar. Ayrton, estamos batendo 1h35. Falamos, né? A gente conversou no início, a gente disse que a gente falava. Os 10 resistentes que estão nos olhando aí sabem que a gente fala. Não, se deixar... Vai embora. Vamos finalizar então, que a gente já falou bastante, a gente marca uma próxima para tagarelar mais o pessoal. Marcamos uma próxima e tu tem 2 missões, convocar 2 pessoas que eu te dei a dica aí para te chamar. Tá anotado. Anota, porque são pessoas que vão trocar contigo muita coisa legal. Muito bem. Em primeiro lugar, te agradeço pelo convite, foi importante a gente trocar essa informação, pode ter sido importante para alguém que está nos ouvindo, alguém que já te conhecia, daqui a pouco ouvia eu falar, ou alguém que me conhecia ouviu o que tu falou, é importante ter essa troca, né, dentro de tudo que a gente falou, cada vez mais falar sobre o que se gosta de fazer só melhora, só nos deixa melhores, mais convictos do que a gente faz e mais felizes dentro da nossa área. Então, é isso. Imagina. Muito obrigado. Isso é uma honra. A gente já tinha falado dessa live, muito tempo. Bastante, né? Não saía essa live. Eu não estava bem fisicamente, o departamento médico não tinha me liberado, agora eu estou liberado. A licença médica aí foi liberada. Quando eu vi, ele já estava dentro da loja, não tinha nem me avisado. Ai, mas eu que agradeço, sabe que é uma honra. Falo que eu tenho meus mestres do VM, né, que eu
comigo e que sempre me apoiam, me ajudam. E para mim é ótimo ter essa troca com profissionais tanta e teremos outras oportunidades com toda certeza de compartilhar amor. Vamos sim. Vamos lá, porque é gostoso falar do que a gente faz, gostoso falar do que a gente gosta. E se a gente souber que isso aí pode influenciar mais pessoas, melhor, né? Exatamente. Melhor. Estava assistindo aí desde o início, muito obrigada. Se alguém tiver qualquer Isso mesmo. dúvida, por favor, nosso Instagram estão aberto. Se alguém que tá nos assistindo aí não nos segue, foi só indicado por alguém, acompanha o Instagram da Gisele, acompanha o meu. Tem muita relação de trabalho ali, tem muita entrega de situações diferentes. Vocês vão perceber que a gente consegue, em espaços muito diferentes, conseguir imprimir uma assinatura, e isso é importante dentro do trabalho. A gente conseguir botar a nossa assinatura na nossa forma de trabalhar. E isso é legal, né? Agradeço os comentários de todo mundo que fez aí. Muito legal. Tá, ó, ganhei uma seguidora tua aí, ó. Tá me seguindo, ó. A Serli. Obrigado para todo mundo aí que assistiu e se tudo der certo, teremos outras. Depende da dona do canal, né? Se a Gi quiser, a gente vai ter outras. Falar é comigo mesmo. Para mim... Ela é dona da página, então ela que decide quem que vem ou não vem. Então, se ela quiser, eu volto. Não, voltarei com toda certeza. A gente vai pegar outro tema, se vocês tiverem interesse, para falar específico sobre varejo, né, tipos de loja, ou para ver casos também que já aconteceram, tem muitos. Tamo aí, a gente pode até participar outra vez só resolvendo pepinos. É, dá para fazer uma análise de loja. A gente podia chamar um lojista para fazer isso, né? Pode, vamos fazer. Sou parceiro. Só chamar. Ia ser bacana a gente... Só então, chamar, organiza aí, chama. Se tu precisar de alguns lojistas do lado de cá, eu te indico alguns e tu chama os teus do lado aí, vamos botar eles para trocar também. Vamos fazer uma live com 4 pessoas, nós dois e um lojista teu e um lojista meu. Vamos fazer com alguns nossos que tiver super transformação, que eu acho que vai ser bacana ter uma cliente para... Um lojista do Sul aqui, do Rio Grande do Sul e um do Paraná. E aí, expertise diferentes, situações diferentes, mercados diferentes, vamos ver o que eles conseguem tirar de proveito aí dessa troca. Eu vou anotar. Entendeu? Anota e vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. Eu já tenho até a pessoa já para convidar. Tá, eu vou escolher também quem que eu vou botar nessa live. Deixa para mim. Pouco, senão não vai dar. Obrigadão então, Gi. Valeu muito. Valeu essa troca aí. Passou assim voando essa 1h30 aí, quase 2 horas daqui a pouco, né? Valeu muito. Não sei se alguém vai perguntar aí se isso aí vai ficar salvo aí na tua página. Vai deixar salvo. Vou compartilhar nos stories também. Para quem tiver tempo para ver nosso bate-papo, ficar à vontade para assistir. Quem tiver afim de ganhar 2 horas de experiência comigo, com a Gisele, depois avalia se foi boa ou se foi ruim, mas primeiro assiste. Antes de dizer eu vou perder tempo, não sabe se vai perder ou vai ganhar, primeiro assiste. Depois diz o que quiser. Depois decide, mas primeiro faz. Como eu digo no trabalho, quer dar opinião? Faz e depois dá opinião. Primeiro tu assiste, depois tu diz se foi boa ou ruim. A gente não trabalha com achismos. Não faz parte. Não conheço. Não é comigo. Pessoal, sem preguiça, então assista. Pá! Preguiça, então. Se alguém tem preguiça da live, não precisa nem ver a live. Tem preguiça, tá fora. Ai, meu Deus do céu. Gente, muito obrigada, então, por quem assistiu. Obrigada, Ayrton. Até uma próxima. Obrigado, Gisele. Tamo junto. Se precisar, só chamar. Vamos lá. Tá bom? Até mais. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau.